a unidade radical da essência última de cada parte constitutiva dos elementos compostos da natureza, desde a estrela ao átomo mineral, desde o mais elevado Jian Shuhan ao mais humilde dos infusórios. Na completa acepção da palavra, quer se aplique ao mundo espiritual, intelectual ou físico. Essa é a lei una fundamental na ciência oculta. Olá pessoal, eu sou Charles Boeira e esse foi um trechinho da Doutrina Secreta do volume 1, em língua portuguesa, né? Publicado pela editora Pensamento. Mas eu li esse trechinho nesse livro, que será o livro que eu irei abordar nos próximos 3 vídeos, que na verdade ele fala sobre a doutrina secreta. Continuamos dentro do estudo da doutrina secreta. Esse é mais um vídeo da série Diário de um Peregrino e é o 4º onde eu estou falando sobre a doutrina secreta. Nesse vídeo eu vou começar a abordar as dicas para o estudo da doutrina secreta dadas pela própria Helena Petrovna Blavatsky, autora da obra, cofundadora da Sociedade Teosófica, 3 semanas antes do desencarne, que foi no dia 8 de maio, que é uma data homenageada no mundo todo pelos teosofistas, como o dia do Lótus Branco. Então, o desencarne da Helena Blavatsky foi em 1891, se eu não estou enganado. A obra Doutrina Secreta foi publicada em 1888, completou 130 anos ano passado, né? E está fazendo 131 anos agora. E ela deixou, 3 semanas antes de desencarnar, ela estava muito... as pessoas que estavam próximas a ela estava muito interessada no assunto da doutrina secreta, assim, estava falando muito sobre esse assunto e até revelando coisas que antes ela deixava, não passava, né? Instruções que ela não costumava passar de maneira tão clara. Ela, nesse momento, parece que ela queria deixar o máximo de ferramentas úteis para os estudantes. Ela até diz num trecho aqui, dessas dicas, né, foram anotadas pelo comandante Robert Bowen em 1891, né, foi o ano que Blavatsky desencarnou, e ele fez o melhor em anotar, e tem dicas muito, muito valiosas. Essas dicas podem ser encontradas nesse livrinho, Fundamentos da Filosofia Esotérica, publicado no Brasil pela editora Teosófica, e no final do livro tem o apêndice A, que é justamente na íntegra o trecho do comandante Robert Bowen. E realmente são muito úteis. E o restante do livro ele foi construído também em cima das dicas. Aquilo que Blavatsky diz que nós devemos estudar por primeiro na doutrina secreta é o que está, basicamente o que compõe o resto do livro. Eu vou fazer então, nesse livro eu vou comentar um pouquinho sobre as anotações dele, e nos próximos vídeos eu vou ler outros trechos do livro que na verdade são extratos da doutrina secreta. Então continuamos falando e estudando sobre a doutrina secreta, só que utilizando essa obra como referência, que eu particularmente considero talvez a melhor ferramenta inicial assim, para quem deseja estudar a doutrina secreta. Bem didática e pega a essência do que a obra se trata. Bom, no início aqui do apêndice A, deixa claro que a doutrina secreta é apenas um fragmento bastante pequeno da doutrina esotérica conhecida por membros mais elevados das fraternidades ocultas. E Blavatsky complementa que tem somente o conhecimento que poderia ser assimilado pela humanidade no próximo século, pelas pessoas que vivem no mundo. O próximo século, no caso, já passou, né? Ou seja, 331 anos. Mas eu acredito que não mudou muita coisa, porque até hoje nós temos muita dificuldade em estudar a doutrina secreta, né? Mesmo no meio teosófico, é uma obra super desafiadora. E ela complementa dizendo que o mundo significa homens vivendo na natureza pessoal, e que há aquelas pessoas, né, que vivem fora do mundo. Ela diz que
o discípulo, né, o buscador, alguns buscadores, em algum momento começam a viver no que ela chama de fora do mundo. Né? Os interesses da pessoa são outros e etc. A pessoa começa a ter uma dedicação maior e também desperta para a possibilidade de uma compreensão maior desses assuntos. E ela diz que, então ela explica, né, eu já havia feito alguns comentários sobre esses aspectos da obra, mas ela explica que muitos estudantes, o livro, na verdade, ele revela a essência do autor. E muitos estudantes podem encontrar muito mais do que está ali escrito. Diz ela, inclusive, que é possível um estudante ter uma compreensão sobre esses ensinamentos ainda maior que a própria autora, no caso ela, tinha no momento que escreveu. Mostrando que essa obra, então, ela não foi feita para ser lida de uma maneira, vou ler ela do início ao fim e pronto, já li. Não, ela não foi feita para ser lida dessa maneira, ela é uma obra para ser estudada, né, digerida, processada, até porque é uma obra longa e pesada. Ela também diz que a obra não é muito indicado ser lida do início ao fim, como se fosse um romance. Não é um romance, é uma obra técnica, né? É um livro técnico de filosofia oculta, de ciência oculta, filosofia esotérica. É diferente de um romance que a gente lê do início ao fim, leu uma vez, pronto, já está lido, né? Ele é uma obra para ser estudada, você vai ler diversas vezes, você vai voltar no ponto, você vai pegar um material auxiliar, né? A gente recomenda sempre o glossário teosófico por perto, porque tem termos em sânscrito e etc. E ela ainda faz essa observação, que o estudante pode encontrar, né, o estudante avançado, conforme a dedicação de cada um, pode encontrar revelações ainda maiores, uma compreensão ainda maior do que ela mesma tinha no momento que escreveu. Afirmando que a obra de fato, ela foi construída para ser uma ferramenta da Gnana Yoga, ou Jnana Yoga, ou Inanna Yoga, né, cada um pronuncia de um jeito. Por quê? E ela explica aqui que então o pensamento comum do cérebro humano, da humanidade, ele costuma ir por caminhos que ele já conhece. Né? Então, hoje, com o conhecimento da neurociência, a gente sabe a questão das sinapses, né? Como é difícil construir novas sinapses, que você tem que exercitar áreas não utilizadas, ao menos conscientemente, em estado de vigília, do nosso cérebro, né? Do instrumento da mente, no plano físico. E então ela diz que esse tipo de pensamento, como esse exercício mental que obras de ocultismo robusto, principalmente como a doutrina secreta, nos obrigam a realizar, porque realmente são assuntos muito, muito profundos, muito abstratos, muito filosóficos, e a gente sai da nossa rotina de pensamento comum do nosso dia a dia, nos obrigando a construir novos caminhos. E ela diz que isso é um princípio da Gnana Yoga, da Yoga do conhecimento. Então ela afirma aqui que a obra de fato é uma ferramenta para esse processo. Então ela diz que cada vez que a gente relê e que a gente vai reconstruindo, vai desconstruindo, né, nossos vícios e rotina de pensamento, e vai construindo novas possibilidades, cada vez nós vamos tendo um quadro mais completo da obra, né, desses princípios que regem o universo e etc. Esta obra não está destinada a dar um veredito final sobre a existência, mas conduzir em direção à verdade. Ela afirma que, como a verdade não é um conceito estático, não pode ser resumido em palavras, ela diz para o comandante que nenhum conceito transcendental pode ser traduzido perfeitamente em palavras. A função da obra é nos dar cada vez um quadro mais completo. Cada vez que a gente vai estudando, nós vamos construindo, nós vamos reconstruindo essas sinapses mentais e vamos progredindo até chegarmos num estado de não forma, até atingirmos essa compreensão que aí sim realmente não tem como escrever, mas tem como ajudar a conduzir, e é esse o objetivo da obra. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre as 4 ideias básicas contidas nesse livrinho e que são extratos da doutrina secreta. Até o próximo vídeo e siga o Diário de um Peregrino no Instagram. Grato por assistir.